Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos estudar sobre propriedades específicas químicas. Lógico, agora estou interessado em saber como funcionam essas reações químicas, como elas são categorizadas, por que existem propriedades específicas químicas. Então lembra que para essas propriedades específicas, agora depende do tipo da substância química e não mais da quantidade de matéria. Por isso, existem reações químicas como, por exemplo, a combustibilidade, que é a capacidade de uma substância reagir com o gás oxigênio e liberar energia na forma de calor e luz. Então, essa propriedade, ela ilustra materiais que a gente chama de inflamáveis. Existe um embasamento teórico que, para acontecer a queima, eu preciso de 3 agentes. Primeiro, combustível. Segundo, comburente, e normalmente é o gás oxigênio, mas também tem outros. E, por último, energia. Se você for reparar, eu tenho 3 pontos. E a partir desses 3 pontos, vai me desenvolver essa figura que é o triângulo. E é por isso que nós utilizamos o triângulo na forma de delta, para ilustrar reações químicas que são a base de queima, de combustão. Então aqui é interessante você recordar a diferença entre fenômenos físicos de químicos. Nos fenômenos físicos, nós vimos anteriormente, que é quando apenas muda-se a sua estrutura física e não química. Então é você pegar um vidro e quebrar o vidro, é você pegar um papel e amassar o papel, é você entortar um prego, é você pegar o cubo de gelo, que é feito de água, e transformar em líquido. Isso são transformações físicas. Agora, nas transformações químicas, que nós chamamos especialmente de reações químicas, muda-se a composição química. Então, é a queima de fogo de artifício. Você está queimando sais e você está vendo muitas cores diferentes. Isso é combustão. Quando eu pego um pedaço de papel e queimo esse papel, ele deixa de ser celulose, muda-se a sua densidade, muda-se a sua coloração, vira fuligem. Então essa mudança de composição química ilustra e comprova que é uma reação química. Não existe reação física. O que existe é reação química. Uma outra propriedade específica química é a reatividade. É muito interessante porque é a tendência de uma substância participar de reações químicas, especialmente com outros compostos ou elementos. Aqui poderíamos dizer sobre uma interação que existe entre uma solução ácida com metais, ou até mesmo uma solução básica com metais. Por exemplo, existe um átomo lá na tabela periódica, que é o sódio, por exemplo. O sódio, quando a gente pega uma pedrinha de sódio e joga em uma porção de água, sai da frente, ele vai explodir. Isso porque o sódio ele é altamente reativo em contato com a água. Uma próxima propriedade ela é chamada de oxidação. A oxidação é a perda de elétrons por uma substância durante uma reação química, geralmente envolvendo oxigênio. É o que acontece quando a gente pega uma maçã e parte no meio. Você já reparou que a banda ela começa a escurecer? É porque ele está sofrendo oxidação. Isso também acontece com prego ou metais na forma de portões, por exemplo, que pegam chuva e sol o tempo todo. Com o tempo, eles vão enferrujar. Só que aqui na química a gente não fala que vai enferrujar. A gente fala que vai oxidar. Uma outra propriedade específica química é a corrosividade. Cuidado, não vai confundir com reatividade, muito menos com oxidação, ok? Porque ela é a capacidade de uma substância, como ácidos ou bases fortes, de destruir ou deteriorar materiais, especialmente metais e tecidos orgânicos. É o que acontece quando a gente vai pegar alguns tipos de materiais que vão sofrer certo tipo de corrosão. É o que acontece, por exemplo, com alguns metais que são diluídos em alguns certos ácidos. Eles perdem a massa. Existe também uma outra propriedade específica química que é a fermentação. É um processo metabólico anaeróbico, ou seja, ele não utiliza oxigênio, realizado por fungos e bactérias para produzir energia, que nós chamamos famosamente de ATP, que é o adenosina trifosfato, através da quebra parcial de compostos orgânicos.
Existem 3 parâmetros desse tipo de fermentação, que é a fermentação lática, acética e alcoólica. Cada um deles vai ilustrar um tipo de fenômeno químico que aconteceu. Por exemplo, na fermentação lática, é o que acontece quando uma pessoa ela sai da academia. Ela sai da academia cheia de dores. É porque nos seus músculos foram liberados moléculas de ácido lático. Isso só aconteceu porque não deu tempo de trocar oxigênio com o meio. Então, por isso devido a essa liberação e causa aquelas dores, aquela sensação de queimação nos músculos. Agora, exemplos de fermentação alcoólica é o que é utilizado para a produção de cervejas, vinhos, kombuchas, pães, bolos, pizzas e assim por diante. E a fermentação acética é o fato de eu pegar uma maçã e transformar em vinagre. Compreendeu desses conceitos de propriedades específicas químicas? São muitas, né? Combustibilidade, corrosividade, fermentação. Então existem muitos tipos, exemplos de reações químicas.